Olá pessoal, aqui é o André, bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos falar sobre a partícula wa. As partículas no japonês servem para dar sentido às frases e a partícula wa se refere ao assunto principal da frase, sobre quem ou sobre o que estamos falando. Sempre que a partícula wa estiver em evidência em uma leitura ou se você estiver escutando um áudio, saiba que a palavra anterior à partícula é o assunto principal do restante da frase. Como você pode observar, ela é escrita com a letra Ra, mas quando partícula tem o som de Wa. Quando você estiver familiarizado com o japonês, saberá distinguir a diferença. Quanto mais você se expor ao idioma, mais fácil fica a compreensão dele. Então vamos ver alguns exemplos. Na primeira frase, Kore wa hon desu. Isto é um livro. Kore significa isto, hon significa livro, desu a gente acrescenta ao fim da frase para que ela fique formal, polida. E a partícula wa, ela está acompanhada da palavra principal, que é kore. E para a gente entender melhor, a gente pode associar ela como falando sobre, no caso aqui, falando sobre isto é um livro. Literalmente seria falando sobre isto, livro. Para nós aqui no Brasil, claro, soaria muito estranho. Então, para que a gente entenda, a gente coloca simplesmente isto é um livro. A maneira de pensar do japonês é diferente, bem diferente. Então, para que a gente entenda, a gente coloca aqui, isto é um livro. Kore wa hon desu. A segunda frase, sore wa hon desu. Falando sobre isso, é um livro. A diferença entre a primeira e a segunda é que se eu estivesse com o livro, eu falaria Kore wa hon desu. Se estivesse com outra pessoa, Sore wa hon desu. Eu falaria Sore wa hon desu. Então, sore é para quando o objeto não estiver com a gente, estiver afastado da gente, e o kore é quando o objeto estiver com a gente. O objeto aqui, no caso, o livro. Tokyo wa Nihon no shito desu. Tokyo significa Tóquio, Nihon significa Japão, Shuto significa capital. Então, para que a gente entenda a frase, falando sobre Tóquio, o que é? É a capital do Japão. Shuto significa capital, capital do Japão. Aqui também temos a partícula no, que será explicada nos próximos vídeos. E o importante também a gente ler bastante essas frases, ler com frequência, escutar também, pois com o tempo a gente não vai precisar se perguntar os porquês, criar regras na cabeça da gente. Simplesmente com o tempo a gente vai escutar, vai ler e automaticamente a gente já vai entender aquilo que está sendo dito. Então, leia bastante, escute, pois com o tempo tudo isso está natural e automático. No caso aqui a gente está dando apenas a explicação para que seja, para que vocês compreendam, mas com o tempo isso se torna tão natural que a gente vai ler, vai escutar e não vai ter problema nenhum em entender o que está sendo dito. Ashita wa nichiobi desu. Ashita significa amanhã, nichiobi significa domingo. Partícula wa acompanhando o assunto principal, que é amanhã. Então, falando sobre amanhã, é domingo. Ashita wa nichiobi desu.
Kyou wa getsuyobi desu. Kyou significa hoje, getsuyobi, segunda-feira. Então, hoje é segunda-feira. Fujisan wa takai desu. Fujisan significa Monte Fuji. Takai significa alto. Partícula wa, junto com o assunto principal, Fujisan. Então, falando sobre o Fujisan, takai desu. Fujisan wa takai desu. Então, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Vou fazer no próximo vídeo mais frases de exemplo com a partícula wa, para um melhor entendimento. Então, espero vocês na próxima aula. Se gostaram, dê um like aí para nós. Se inscrevam no nosso canal. E até a próxima.